uma palavra para a nossa meditação, aqueles que são ensinadores e estudiosos da palavra de Deus. Romanos capítulo 12, verso 5. Assim nós que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De sorte que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exorta a misericórdia, com alegria. É certo que Deus, no reino dele, levanta homens e mulheres capacitados para fazerem a sua obra. E existem dons ministeriais, dons espirituais e dons naturais. E através desses dons, Deus nos habilita para fazermos o seu querer aqui na terra. E dentre esses dons, podemos perceber a manifestação do ensino, o dom de ensinar, o dom de transmitir, de esclarecer a palavra de Deus. Quando uma pessoa tem esta vocação, ela então geralmente tem a tendência a buscar conhecimentos profundos da Sagrada Escritura, informações e habilidade na área da palavra. Mas o que nós muitas vezes não pensamos é que devemos tomarmos o máximo de cuidado em cada área em que Deus nos usa, porque nem todos vão ser ensinadores. Você que ensina a palavra de Deus deve entender, eu também, que nem todos vão ter a mesma percepção em relação ao entendimento da Sagrada Escritura. E quando nós nos dedicamos a buscar o conhecimento da palavra de Deus, devemos tomar alguns cuidados. Quando achamos que entendemos, quando nós aprendemos bastante ou muito a respeito da Sagrada Escritura. Um desses cuidados, daqueles que tem o conhecimento da palavra de Deus, ou que busca conhecer a palavra de Deus, o primeiro precisa tomar cuidado com a soberba, com o orgulho. Nós percebemos isso muitas vezes em ambientes simples, em que a pessoa tenta rejeitar ideias das outras, porque a outra pessoa, quem sabe, é indouta, tem pouca informação teológica. E aí, sendo assim, a pessoa que se acha entendida da Sagrada Escritura tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade de aceitar a ideia ou opinião das outras. Então a soberba entra no coração e a pessoa se sente o máximo e começa muitas vezes a criticar a posição da outra, sem levar em consideração que a outra pessoa também tem entendimento em certas áreas que esse entendido, ou que pensa que é entendido, não sabe, não conhece, inclusive a respeito da palavra de Deus. Por isso que precisamos manter a humildade no nosso coração. Como seremos um bom ensinador se não soubermos conviver com as pessoas simples e que têm pouco conhecimento? Como vamos transmitir para elas a palavra de Deus se ela se sente rejeitada ou apenas alguém inferior no meio da classe? Segundo, devemos lembrar que a mensagem transmitida à igreja não vem de nós, mas de Deus. Por mais que você entenda ou nós entendamos a palavra de Deus, por mais que profundo seja o teólogo, ele precisa entender que quando ele vai transmitir
essa palavra, a palavra do Senhor, a mensagem vem de Deus. Quando nós queremos aplicar simplesmente os nossos conhecimentos sem a graça e sem a direção do Espírito de Deus, perde a essência, o conteúdo, perde a sua graça e a sua eficácia. Muitas vezes nós ouvimos pregações maravilhosas e profundas, mensagens com conteúdos teológicos muito claro, muito grande, interessante. Contudo, não atinge o coração dos pecadores e daqueles que estão ali sedentos pela palavra. Logo diremos que aquela igreja é uma igreja fria, que aquelas pessoas não se interessam pela palavra de Deus. Algumas vezes nós encontramos pessoas que não têm muito apreço pela Bíblia Sagrada, pelo ensino, tudo bem. Mas às vezes é a maneira em que o ensinador se coloca, o que ele transmite, às vezes não passa de simplesmente ideologia própria e individuais. Nós precisamos entender que é Deus que tem nos conduzir, apesar de estudarmos, pesquisarmos, a palavra vem de Deus. Terceiro, precisam ter ciência que quanto maior o conhecimento, maior é a responsabilidade. Por que se orgulhar? Se a mensagem vem de Deus. Por que se orgulhar? Se vai ser também cobrado mais do que as outras pessoas que têm pouco conhecimento, nós precisamos levar em consideração que nós pregamos ou ensinamos e que isso é apenas um privilégio, porque nós não temos mérito nenhum nisso. O mérito, a honra, a glória é para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Então nós que estudamos a palavra de Deus não precisamos ficar orgulhosos, exaltados, humilhando as pessoas que têm menos conhecimento. Por que desprezar o nosso semelhante? Nenhum de nós somos dono da verdade. Nenhum de nós sabemos de tudo. Só Deus que é sabedor de tudo, e Ele divide com cada um de nós partícula deste conhecimento. É Ele quem revela a sua palavra para nós. Talvez você tenha habilidade de pregar, tem outros que têm mais graça para orar, tem outros que têm mais discernimento do que você, tem outros que Deus usa em outras áreas, porque ninguém tem todos os dons espirituais e ministeriais para assim achar um motivo de se exaltar ou de se orgulhar. A nossa vida pertence a Deus e é Ele que nos usa como instrumento para a sua glória. Então essa palavra dessa tarde é um alerta ao que ensina e aquele que prega a palavra de Deus. Não se esqueça, você que prega, que ensina, não se esqueça de ser um eterno aprendiz, um discípulo. Existem pessoas que pensam que sabem tanto, que entendem que não vale a pena uma escola bíblica dominical ou um estudo bíblico nos dias de culto, de ensinamento na sua igreja, porque acha que entende mais do que o seu pastor ou do que aquele que está lá ensinando. Repito, existem muitos estudos, ensinos e pregações que é difícil valer a pena se escutar, mas não é o caso, nós estamos discutindo aqui. Existem pessoas que fogem do trabalho de ensino, como a escola bíblica dominical e os cultos chamado culto de doutrina nas igrejas pentecostais, simplesmente porque entende que já sabe demais, que sabe bastante, que conhece melhor, mais do que o seu pastor ou aquele que está ensinando. Mas eu te convido nessa tarde a ser participante do estudo bíblico na igreja, a aprender a palavra de Deus. Não importa se você fez o básico, médio, bacharel ou outros cursos superiores, como mestrado e doutorado em teologia. Você ainda é um aluno. Você deve ainda continuar sendo um aprendiz. Não são os seus diplomas que vai te fazer melhor do que as outras pessoas. Aprenda cada dia a palavra de Deus. Nós precisamos
Você precisa, temos que ter a humildade de sentar na cadeira de uma igreja e aprendermos com aqueles que são mais simples, daqueles que talvez não têm tanta informação teológica. Não podemos nos orgulhar e pensar que o nosso sucesso está simplesmente no aprendizado do esforço e dedicação que fizermos para entrar em uma escola teológica ou em uma faculdade, ou pela experiência que temos, pelo tempo de crente que somos. Que a misericórdia de Deus esteja sobre nós. E nós que pregamos, ensinamos a palavra de Deus, devemos ter em mente: não somos dono da verdade, não sabemos de tudo, mas podemos continuar aprendendo em nome de Jesus. Visite a sua escola dominical. Participe do culto de doutrina. Aprenda com aqueles que são mais humildes do que você.